Mateus capítulo 4, de 12 a 17. Aqui nós temos o início da vida pública de Jesus no Evangelho de Mateus. E esse início é muito significativo para todos nós. Por quê? Porque ele começa a sua vida pública em Cafarnaum. Jesus vem habitar em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade reconhecida ou conhecida como a Galileia dos pagãos. Era uma cidade cosmopolita, onde os religiosos eram minoria, muito frequentada e muito habitada por pessoas que tinham uma diversidade enorme de religiões, de credos, ou nem tinham religiões. E eram pagãos, não circuncisos, e pessoas que viviam a vida sem uma ligação íntima com a religião de Jesus Cristo. E o Cristo faz questão de iniciar a sua vida pública aí, nesse ambiente eclético, um ambiente onde há diversas pessoas, diversas raças também e diversas religiões. E aqui nós tiramos a primeira lição desse ambiente, desse habitat no qual o Cristo começa a sua atividade pública. A lição de que nós cristãos não podemos ser pessoas que participam de um clube fechado. As pessoas que se denominam cristãos participam de uma comunidade cristã e se sentem pertencentes a um grupo fechado, moralmente correto, que seguem regras e se sentem os eleitos, estão totalmente no rumo errado ou no rumo contrário do rumo de Jesus Cristo. O Cristo tem um rumo direcionado para o mundo, para todas as pessoas de bom coração, que têm abertura de coração para ouvi-lo. E assim deve ser um cristão. Um cristão não pode fazer exclusão de pessoas, mas a sua vivência do cristianismo deve ser uma vivência não numa comunidade cristã, mas no mundo, aonde ele estiver. Seja o ambiente de trabalho, seja o ambiente familiar, seja na rua, na sociedade. É aí, nesses ambientes, é que eu devo ser cristão. E o grande desafio é este, é ser cristão em ambientes que não são cristãos. E é claro que uma comunidade cristã, ela deve estar aberta, ela sempre tem que ser aberta a todas as pessoas. Foi o que o Papa Francisco quis alertar quando citou o exemplo da mãe solteira. Quando uma mãe solteira vem batizar o seu filho, quem somos nós para julgar o que aconteceu na sua vida? Mas nós temos que elogiá-la por ela ser mãe e ter assumido o seu filho e ver o positivo que existe nela, ou seja, o filho e a sua maternidade e o seu caráter, não é? O seu bom coração. E é assim que nós devemos ver as pessoas. Pessoas que possuem capacidade e potencialidade para serem melhores. É esse o olhar do cristão. Então não teria cabimento, por exemplo, um movimento como o ECC discriminar uma pessoa ou eliminar uma pessoa do ECC, do encontro, porque ela sofreu um divórcio. Ora, se a pessoa é vítima de um divórcio, ela é vítima. Ela sofreu uma separação. Isso não quer dizer que ela não possa participar de um movimento como o ECC e contribuir com a sua vivência como casal, com a sua vivência como ser humano que teve uma vida conjugal. Então, ser cristão é enxergar nas pessoas, não importa quem sejam, pessoas que podem ser melhor do que elas são. Como nós também somos pessoas que podem ser muito melhor do que nós somos. Agora, a proclamação de Jesus é muito clara. Mudai de vida. O reino de Deus está próximo. Esta é a grande proclamação de Jesus. Mudai de vida. O reino de Deus está próximo. E essa expressão é muito importante para todos nós. O reino de Deus está próximo. O texto bíblico é extremamente correto no verbo. O verbo está no presente. O reino de Deus está próximo. Não é que o reino de Deus está por vir, não é que o reino de Deus virá, não é que o reino de Deus já veio. O reino de Deus está. Ele está próximo. Isso quer dizer que o reino de Deus não tem a ver com o tempo, mas o reino de Deus tem a ver com a localização, tem a ver aonde você está. O reino de Deus está muito próximo de você. Basta você abrir o coração para ele. O reino de Deus está muito próximo, é uma questão de localidade, de espaço. O reino de Deus pode estar em qualquer lugar, desde que você se abra a ele. E aqui vem a expressão mudai de vida. Eu me abro ao reino de Deus
a partir do momento que eu transformo a minha vida numa vida de amor, uma vida de fazer o bem. A partir daí eu começo a vivenciar o reino de Deus aonde eu estiver. Lembrando que a palavra reino é muito conveniente aqui, porque reino abrange tudo, todas as dimensões do ser humano, desde a dimensão mais íntima até a dimensão mais social. Então, em todas as dimensões, o reino de Deus pode estar presente e deve estar presente. E está presente a partir do momento que o ser humano se abre a ele, mudando a sua vida. E mudando a sua vida de uma forma bem concreta mesmo, através do amor. Não o amor sentimento simplesmente, mas o amor crítico, o amor agape. O amor agape é aquele amor que me leva a pensar no outro, a pensar em que todos precisam ter vida e vida em abundância. Então o reino de Deus pode estar na minha vida íntima, por exemplo. Essa semana me perguntaram qual é o limite do desejo sexual. Eu disse, o limite do desejo sexual é a concordância do outro. Esse é o limite do desejo sexual. Eu posso realizar todos os meus desejos sexuais, mas o que eu não posso é fazer de uma outra pessoa um instrumento, fazer de uma outra pessoa um objeto, ir contra a vontade do outro, para realizar o meu desejo sexual. É isso que eu não posso. Onde há concordância no desejo sexual, o reino de Deus está presente. Existe amor, existe respeito e existe concordância. Isso que é importante. A mesma coisa é na dimensão social. A partir do momento que as estruturas sociais geram vida para todos, o reino de Deus começa a estar presente entre nós. Mudar de vida significa mudar as estruturas sociais, para que elas se tornem estruturas que realmente venham a servir o ser humano. Nós vivemos um país em que nós pagamos já pelo imposto de renda o estudo. Estudo é direito e deveria ser oferecido para nós, para todos, o mesmo direito de estudar. Então não deveria haver escolas melhores que outras para aqueles que podem pagar, aqueles que não podem pagar. Nós já pagamos o estudo através do imposto de renda. E esse estudo deveria ser oferecido para todos. Se assim fosse, o reino de Deus estaria entre nós. Então o reino de Deus é algo de muito concreto. Basta eu pensar a vida e qualquer circunstância da vida na perspectiva do amor que é respeito mútuo, do amor que é pensar no outro como um ser humano que tem direito à vida. Portanto, mudar de vida. O reino de Deus está próximo. Basta você querer.